Boa noite, querido, graça e paz, tudo bem? Glória a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus mais uma vez. Eu sempre me considero um privilegiado poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. E bora lá, hoje o Espírito Santo irá nos conduzir a falar sobre os 4 hábitos que você precisa abandonar se você quiser viver uma vida segundo a vontade de Deus. Anota aí, você que está anotando, você que, sei lá, se eu fosse você eu anotava. 4 hábitos que você precisa abandonar se você quiser viver uma vida segundo a vontade de Deus. Mas Tiago, o que são hábitos? O que é hábito? Hábito é a repetição disciplinada de atos ou ações, exatamente aquilo que você faz até mesmo sem perceber. E isso tem ditado o rumo da sua vida, isso é hábito. Se você quer mudar de vida, você precisa mudar os seus hábitos. Se você quer viver uma nova história, você quiser viver um novo tempo, precisa abandonar os velhos hábitos. De repente você começa a observar e ver pessoas mudando de vida, uma pessoa, talvez um amigo, prosperando, crescendo. E aí nós temos o maldito hábito, de achar que foi sorte, achar que foi uma coisa do destino, e não foi sorte. Não é nada a ver com destino. Essa pessoa simplesmente começou a mudar seus hábitos. Por exemplo, a pessoa não tinha saúde nenhuma, a pessoa era uma pessoa sedentária, a pessoa fumava, a pessoa bebia, e de repente você vê uma pessoa saudável, praticando exercícios físicos, mais disposta. O que ela fez? Às vezes ela deixou de fumar, às vezes ela deixou de beber, às vezes ela começou a controlar a sua alimentação de uma forma mais regulada. E isso proporcionou para ela um estilo de vida muito melhor do que ela vivia antes. Entende isso? Isso é mudança de hábito. Se você quiser viver uma vida segundo a vontade de Deus, você precisa abandonar os velhos hábitos. Muitas das vezes nós viemos para a igreja, e eu vou só falar de 4 hábitos, mas existem muitos e muitos outros hábitos que quando nós viemos para Jesus, quando nós resolvemos entregar a nossa vida para Jesus, nós decidimos ficar com esses hábitos antigos. E se eu quero viver uma vida segundo a vontade de Deus, se eu quero viver uma vida próspera, abundante com Deus, todas as promessas que estão reservadas para mim, é necessário que eu decida abandonar os velhos hábitos, para que eu possa romper. E nesta noite eu acredito fielmente que Deus, Ele quer tirar esse curativo. Ele quer abrir essa ferida e enfiar o dedo lá dentro sem dó. Sabe, para que você possa ser curado, para que você possa ser restaurado nesta noite. E que você possa identificar estes hábitos. Eu vou falar somente de 4 hábitos, mas existem muitos e muitos outros hábitos que nós precisamos abandonar. Não tem como, nós carregamos isso nas nossas vidas e isso nos impede de crescer como ser humano, como família, como cristãos. E é necessário que eu tome a decisão. E eu quero falar aqui, vou citar 4 hábitos que são hábitos assim que eu precisei abandonar para começar a viver uma vida abundante. E eu considero estes hábitos um dos principais hábitos. Quando eu ouvi sobre estes hábitos, eu fiquei assim um pouco transtornado, porque talvez você se identifique com um desses hábitos ou até com todos. Quando eu ouvi a primeira vez esses hábitos, eu fiquei transtornado, porque eu carregava todos esses hábitos comigo, e era por isso que eu não prosperava. Muitas das vezes nós queremos vir para Jesus, mas nós não decidimos mudar o hábito.
sabe? Nós mantemos ali aquela rotina e nós culpamos muitas situações. Nós temos um maldito hábito de culpar as situações. Culpar o governo, culpar a igreja, culpar o pastor, culpar o líder, porque nós não crescemos. Nós também temos o hábito, muitas das vezes, de culpar da onde nós viemos. Eu vim de uma família pobre, eu vim de uma família humilde, meus pais não tinham nada, meus pais não me deram nada. Ei, pare com isso. Pare com isso. Da onde você veio não diz nada da onde você vai. Tudo é uma questão de condição. Se você condicionou a sua mente a uma vida de escassez, de miséria, é um hábito que você precisa abandonar. Mas vamos correr aqui, porque eu não quero me alongar muito nessa ministração, mas eu já vou tacar logo o primeiro hábito já para dar uma bem no meio. Primeiro hábito que você precisa abandonar se que você quiser viver uma vida segundo a vontade de Deus é a preocupação. Mas Tiago, como viver uma vida sem preocupação? Difícil, né? Talvez você olhe para mim e você diga assim: você é louco. É impossível não se preocupar com nada. Mas eu digo para você que você precisa viver uma vida sem preocupações. E eu gostaria que você abrisse comigo Mateus capítulo 6. Nós vamos ler o 6, na verdade nós vamos ler o versículo 25 ao 34. E nós vamos ver o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito das preocupações. Amém? Diz assim então, a partir do versículo 25. Talvez a minha tradução seja um pouco diferente da sua. Estou usando aqui a versão King James, que é uma Bíblia que eu gosto muito. Mas o significado é o mesmo. Portanto vos afirmo, 25 irmãos. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenem celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, preste bem atenção, qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por mais que andais preocupados quanto ao que vestir? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis, dizendo: queremos de comer, queremos beber, ou ainda, com o que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações.
é suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Tomou a cajadada aí? Preciso falar mais alguma coisa a respeito da preocupação? Queridos, entenda uma coisa, que um ser humano preocupado, ele não produz absolutamente nada. Sabe o que significa preocupação? Preocupação é a má utilização da sua mente, da sua imaginação. A preocupação é uma toxina cerebral. Sabe o que é toxina? É um veneno que destrói o seu potencial de produzir algo positivo. As preocupações, elas te aprisionam num casulo. Você não consegue viver. E eu quero dar aqui um dado que vai te deixar ainda mais indignado. Saiba que 85% das coisas que você se preocupa não vai dar em absolutamente nada. Sabe o que significa? Você está desperdiçando uma energia, você está desperdiçando um tempo precioso, uma energia preciosa, e uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Querido, segundo os médicos, a preocupação em excesso é a principal causa da ansiedade. E dependendo da ansiedade, dependendo dessa ansiedade, o corpo ele tende a sofrer alguns danos que na maioria das vezes são irreversíveis. A ansiedade em graus assim elevados é uma doença que precisa de tratamento médico. Ela afeta o bom funcionamento do seu corpo e te impede, na grande maioria das vezes, de realizar coisas simples. Que tipo de preocupação eu estou falando? Preocupação com dinheiro, preocupação com família, preocupação com saúde, preocupação com trabalho, preocupação com a vida dos outros. É incrível a quantidade de pessoas que se preocupam com a vida dos outros, com as preocupações dos outros. Elas assumem para si o problema. Se preocupam com o problema dos outros, como se elas tivessem a capacidade de resolver. E é importante você primeiro cuidar da sua própria vida, para que depois você possa ajudar alguém dentro das suas condições. Queridos, eu sei bem o que significa preocupação exagerada. Eu sei bem o que significa ansiedade. Eu desenvolvi uma gastrite nervosa, poderosa, por causa das preocupações em excesso. Eu tinha crises de ansiedade. Eu chegava a tremer, eu perdi o sentido, muitas das vezes, da ansiedade, do desespero. Amados, a ansiedade, ela afeta a sua vida de várias formas. Seus relacionamentos não vão dar certo. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa desesperada, de uma pessoa ansiosa, de uma pessoa preocupada. Você vai conversar com a pessoa, ela é um problema, a vida dela é um problema. Você chega para a pessoa e fala, bom dia. Ela fala, só se for o seu dia que tá bom. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa dessa. Se quer falar de coisas positivas, a pessoa só tem coisa ruim para falar. Você vê, o Bolsonaro quer cortar a aposentadoria, agora eu vou morrer trabalhando. Você pergunta para a pessoa, e aí, tudo bem? Ah, mais ou menos, tô levando a vida. Ah, quem quer ficar do lado de uma pessoa assim, irmãos? Não chega a lugar nenhum. A sua saúde, ela vai para a lama. O ansioso, ele nem dorme direito. E o mais perigoso de tudo é a depressão.
todo ansioso, ele tende a desenvolver a depressão nele. Aí ao contrário, ele acaba dormindo demais, sabe por quê? Porque o cérebro é o seu principal inimigo. Ele sempre vai procurar um jeito de resolver as coisas de uma forma fácil. E o melhor jeito que ele encontra é prisão, é ficar ali encapsulado, enclausurado, preso. E ele te joga na cama. Os principais sintomas da ansiedade é insônia, depressão. Queridos, chegam até ter problemas cardiovasculares, transtornos alimentares, problemas intestinais. E a Bíblia diz assim: por que andar ansioso? Não andeis preocupados. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Queridos, independente de tudo isso, a ansiedade advinda de uma preocupação generalizada, uma preocupação, a palavra melhor é exagerada, ela pode até te matar. E sabe, pessoas que se preocupam em excesso são pessoas que não conhecem o potencial do seu Deus. Irmãos, existem pessoas na igreja, que estão há anos na igreja, que vivem preocupadas constantemente. Sabe por quê? Porque não estão conectadas à fonte. Que não estão conectadas ao Criador, ao Mestre, ao Rei dos Reis, ao Autor de todas as coisas. Quando você não conhece o Deus que você serve, você vive preocupado. Quando você não tem a revelação de quem você é em Deus e de quem Deus é para você, queridos, não tem como viver uma vida assim. E a palavra de Deus diz assim: descansa no Senhor. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então, o primeiro hábito para a gente começar essa noite assim, com chave de ouro, é que você precisa deixar de se preocupar com coisas que não têm solução, na grande maioria das vezes. Viva um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Segundo hábito, dar desculpas. Qual que é o segundo hábito que eu preciso abandonar para viver uma vida segundo o propósito, segundo a vontade de Deus? Dar desculpas. Repita assim comigo: eu preciso parar de dar desculpas. Mateus 5,37. Está bem perto aqui, só voltar para trás. Mateus 5, versículo 37 diz assim: seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. Entenda bem o que está falando. Preste bem atenção, antes da gente concluir o versículo aqui. Toda vez que você falar sim, que seja sim, que seja verdade. E toda vez que você falar não, que seja não, que seja verdade. Muitas pessoas leem e não entendem. Que o seu sim seja verdadeiramente um sim e que o seu não seja verdadeiramente um não. Se você se comprometer com alguém, seja verdadeiro. Sabe o que é desculpa? A melhor definição de desculpa que eu escutei. Que desculpa é uma mentira gourmet,
sabe, uma mentira estilizada que você conta para os outros que eles não acreditam e nem você acredita. Pessoas que dão desculpas, elas são mentirosas. Mentirosas, e Deus não se agrada dessas coisas. O pai da mentira é o diabo. E tem pessoas que cultivam em seu coração esse mau hábito de tentar dar desculpas para as pessoas e até para Deus. O segundo hábito que eu preciso abandonar para viver uma vida abundante, segundo a vontade de Deus, é parar imediatamente de ficar dando desculpas, de ficar mentindo para os outros e para mim mesmo. Por que você não ora? Ah, eu trabalho demais, não tenho tempo. Por que você não vai no culto? É porque chega um parente lá em casa, sabe como é, né? Quando nós não damos o nosso melhor em alguma coisa, queridos, quando nós não nos entregamos por inteiro em algo, nós vivemos arrumando desculpas para justificar as nossas atitudes fracassadas. Uma pessoa boa em dar desculpa é uma pessoa fracassada. Ela nunca vai conseguir concluir nada. E essa é uma cultura instalada na nossa mente. É um arquivo que ele precisa ser deletado, é uma toxina, é um vírus que está matando a sua capacidade de ser uma pessoa altamente produtiva, uma pessoa de confiança. Quando eu percebi o impacto da desculpa na minha vida, eu quase fiquei louco. Mais louco do que eu já sou, um pouco mais. Sabe que a desculpa é apenas um remendo mal feito. Esse remendo, ele vai romper, irmãos, a verdade prevalecerá. Ninguém acredita em desculpa. Quando nós não conseguimos fazer alguma coisa, nós ficamos procurando uma desculpa rápida para justificar a nossa falta de comprometimento. Irmãos, quem é bom em dar desculpa é excelente, excelente em falta de comprometimento. Mas se você se comprometer comigo e não cumprir, porque acontece, irmãos. Tudo bem, vai passar, mas a pior desculpa nem é aquela dada para mim, para os outros. Mas é aquela dada a Deus. Mas vamos falar bem. A pior desculpa não é nem aquela dada a Deus, na verdade. Porque Deus já nos conhece. Sabe qual que é a pior desculpa? E aí que eu vou pegar bastante gente agora. A pior desculpa é aquela dada a mim mesmo. Diga assim, a pior desculpa é aquela que eu dou para mim mesmo. Amado, essa desculpa, ou essas desculpas, eu não sei quantas desculpas você tem dado a si mesmo. Essas desculpas têm um poder devastador, destruidor. E a maior desculpa que muitas das vezes nos impede de romper é aquela de onde nós viemos. Por exemplo, eu passei uma boa parte da minha vida dando essa desculpa para mim. Ah, eu não consigo, porque eu vim de uma família pobre, meu pai era agressivo. Ah, porque isso, porque aquilo. A gente não teve uma boa educação. Queridos, eu não imaginava o quanto isso estava sendo prejudicial para a minha vida. Estava me empurrando para baixo. Tendo uma coisa, de uma vez por todas, de onde você veio não pode, não vai determinar quem você é.
ou o que você vai ser. O que realmente determina para onde você está indo, o que você está fazendo. O que realmente determina o que você é, para onde você está indo e o que você está fazendo da sua vida. Então pare de dar desculpa. O Deus que você serve é muito capaz de mudar a história da sua vida, mas você precisa tomar uma posição. Anota, você que está anotando, anota essa frase aí. Quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Até quando você vai ficar dando desculpa? Eu não vou ler porque eu não gosto de ler. Eu não vou comer isso porque eu não gosto. Não vou fazer isso porque eu não tenho tempo. Não vou orar porque não sei o que. Para de frescura e toma vergonha na cara. Enquanto você for perito, PhD e dar desculpa, não vou fazer, não sei fazer, eu preciso fazer uma faculdade. Para, irmãos. Enquanto você for PhD e dar desculpa, você não vai chegar a lugar nenhum, porque Deus não trabalha na vida de pessoas que gostam de dar desculpa. Saca? Terceiro hábito. Diga assim, o terceiro hábito que eu preciso abandonar para viver uma vida abundante é dizer sim para todo mundo. O terceiro hábito que eu preciso largar é o hábito de dizer sim para todo mundo. Quem aqui tem dificuldade em falar não? Pode ser sincero, irmão. Eu tinha essa dificuldade. Você precisa, de uma vez por todas, aprender a dizer não de vez em quando. Isso é bom, irmãos. Isso é libertador. O não produz mais maturidade do que ficar falando sim para todo mundo. O não produz maturidade tanto para quem fala quanto para quem recebe. Você não pode sacrificar a sua vida em troca de agradar as pessoas. Dizer sim só para agradar não é amor. Dizer sim só para agradar não é amor. É melhor dizer não do que se comprometer com algo que você não vai poder cumprir e depois vai ter que dar um jeito de arrumar uma desculpa. Você vê como que as coisas estão ligadas uma na outra? Tem pessoas que acreditam que o sim é um sinal de amor. Mas, queridos, na maioria das vezes o sim é um escape rápido da consequência de amar dizendo não. Dizer não é necessário para corrigir. Dizer não é necessário para confrontar, para ensinar, para transformar a vida das pessoas. Isso não significa que você não vai ser prestativo, você não vai ser servo, que não precisa servir o seu irmão, o seu próximo, que você nunca mais vai precisar falar sim para as pessoas. Não é nada disso que eu estou dizendo. Mas que é melhor dizer não quando você não tem a certeza que poderá dar o seu melhor. Você não pode dar o seu melhor. Então é melhor dizer não do que sim, porque você vai se libertar e a pessoa também vai se libertar. Queridos, Jesus não andava dizendo sim para todo mundo, não. Aprenda a dizer não na hora de dizer não e dizer sim na hora de dizer sim. Pais, e lá vem o Tiago pegar no pé dos pais. Aprenda a dizer não para os seus filhos. Eles precisam estar preparados para esse momento, porque a vida, ela fala mais não do que sim. Mais não do que sim. E o que acontece? O filho não está preparado para ouvir não, ele vai sofrer.
Nós, pais, somos responsáveis pela formação e a educação dos nossos filhos. E nós precisamos prepará-los para essa realidade. Sabe por quê? Você tem dificuldade de dizer não. E fica soltando um sim, 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 sim para tudo e para todos. Eu era assim, presta atenção. É por causa da sua autoestima. Quando você não sabe quem você é em Deus. Lá vem o Thiago falar de novo. É uma questão de identidade, irmão. Quando você não sabe quem você é em Deus, você fica distribuindo sim só para ser aceito. É uma questão de aceitação. É uma questão de se sentir amado, se sentir útil, se sentir desejado. E preste atenção no que eu vou falar para você. Pessoas que têm o hábito de dizer sim para tudo e para todos são facilmente manipuladas pelas pessoas. São facilmente manipuladas. Você vai entender daqui a pouco, eu vou falar sobre isso. Ei, aprenda a dizer não para as coisas que te afastam de Deus. Pessoas que só falam sim são facilmente manipuladas pelo diabo. Aprenda a dizer não para os convites dele. Diga não para o pecado. Pessoas com problemas de autoestima, com problemas de aceitação, que não sabem, não conhecem a sua identidade em Deus, não têm essa identidade revelada em Deus. Elas são facilmente manipuladas por outras pessoas. As meninas, mulheres que não têm a sua identidade revelada, o seu propósito, e elas precisam ser aceitas, são facilmente manipuladas por rapazes galanteadores, pegadores. Você que não tem uma identidade revelada em Deus, se prepare, porque esses meninos, eles estão à sua caça e eles vão achar você. Você precisa desesperadamente aprender a dizer não. Diga não ao pecado, diga não à prostituição. A palavra de Deus diz que o diabo ele anda em nosso derredor buscando a quem possa tragar com as suas mentiras. Então você precisa aprender a dizer não para o diabo. Não adianta só estar na igreja aqui não. Não adianta estar aqui bonitinho, adorando a Deus e quando sai para fora diz sim para o pecado, diz sim para a pornografia, diz sim para a masturbação, diz sim para o ficar, diz sim para a mentira, diz sim para coisas que não agradam a Deus. Não faz sentido. Mal pisam o pé para fora da igreja e se desconectam completamente da presença de Deus. Pessoas que não têm a sua identidade, pessoas que não têm o seu propósito definido em Deus. Essas pessoas têm dificuldade de dizer sim para o pecado. E eu volto a falar das meninas. Não confiem nos rapazes de hoje em dia. Eles querem usar vocês. Diga sim para eles que é o que mais eles querem. É por isso que existem muitas pessoas na igreja aprisionadas pelo pecado. Sabe? Porque disseram sim para Satanás. Tem dificuldade de dizer não. Talvez porque o pecado é mais prazeroso. Muitas pessoas de forma inconsciente, mas disseram sim. Toda vez que você se vê em um ato de pecado, você disse sim para o diabo. E eu quero dizer para você que o diabo ele age na legalidade. Quando você diz sim, você está dando legalidade. Era como se você estivesse assinando um contrato. Tome cuidado. Tome cuidado.
Só que você precisa tomar uma atitude. Você precisa quebrar esse ciclo vicioso que você carrega com você e viver a verdadeira liberdade que está em Cristo. A verdadeira liberdade está em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Muita gente diz não para Cristo e diz sim para o pecado. Quando Jesus ele foi tentado pelo diabo, ele disse não para todas as investidas dele. Irmãos, Satanás é incansável. Todos os dias ele vai ficar lá na sua cabeça. Faça isso, faça aquilo, não tem problema. Quem disse que é pecado? É só um beijinho. Romance real é tolice. Pode ir para a cama antes de casar, pode trair, todo mundo faz isso. Pode ficar com quantas meninas você quiser, pode levar essas meninas para a cama, não tem problema não. Pode dormir até meio-dia. Sua vida não tem sentido. Você é burro, você é capaz, você é isso, faça aquilo. A Bíblia diz que ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Ele vai matar você. Ele pode não ter poder de tocar na sua vida, mas queridos, ele vai entrar na sua mente. Ele sabe que você tem uma mente fraca. Ele sabe que você não tem identidade, não tem propósito, não sabe o que você quer da vida. Aí ele vai te pôr em qualquer caminho. Ele vai influenciar você a se autodestruir. Ele vai falar para você se cortar. Ele vai falar para você que pode pecar. Ele vai falar para você se prostitua. Ele vai. Por isso que você precisa abandonar esse hábito de dizer sim para tudo. Abandone esse hábito. Queridos, vai esquentar cada vez mais. Eu já estou ficando até com calor aqui. Estou arrepiado aqui. Quarto hábito. Diga sim comigo. O quarto hábito é que eu preciso ter cuidado com a minha língua. Quarto hábito que você precisa abandonar é a língua. Olha o que está escrito em Salmos, vamos abrir lá comigo. Salmos, capítulo número 34. Salmos de número 34. Salmos 34, versículo 12. E 13, diz assim: quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver felicidade? Guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem falsamente. Rapaz do céu. Esse é o quarto hábito? Uau! Estamos progredindo bem, hein? Queridos, se o salmista Nossa, estou arrepiado aqui. Se o salmista pudesse reescrever esse salmo hoje, talvez ele escreveria dessa forma: você ama a sua vida e quer ser feliz? Então cale a sua boca. Diga assim comigo: eu preciso aprender a calar a minha boca. Respira fundo.
Forte, né? A presença de Deus está muito forte aqui. Queridos, amados irmãos que eu amo, cristão de língua comprida não dá muito certo. E sabe aonde existem os maiores fofoqueiros, maiores futriqueiros, fuxiqueiros? Você pode colocar o que você quiser. É dentro da igreja. A quantidade de pessoas que nós aconselhamos, discipulamos, pastoreamos, em que o principal problema dela é a vida dos outros. Ela não tem nada para falar dela mesma. A vida dela é perfeita. É perfeita, não tem nenhum problema. E quando ela chega pra gente, o principal problema dela é os outros. São os problemas dos outros. A pessoa não tem nada para falar, não tem conteúdo. E eu vou bater mais uma vez na tecla. Quem não se conhece em Deus, não cuida da sua vida, cuida da vida dos outros, queridos. A Bíblia diz que é da nossa língua que procede todas as coisas que estão dentro do nosso coração. Se o seu coração só tem podridão, mesmo você estando na igreja, a sua língua vai falar o que está cheio o seu coração. Já ouviu aquela frase, a boca fala do que o coração está cheio? Então você precisa tomar cuidado com o que você anda falando. Provérbios 17 diz que o insensato, olha só, o tolo, passará por inteligente, por sábio, se ficar com a língua presa dentro da boca. Sabe por que Deus te deu só essa boquinha linda que você tem aí? Cheia de dentes. É para você falar menos. Aprenda a ouvir mais. O segredo está em ouvir e não em falar. Quem fala demais não aprende nada e ainda corre o risco de falar bobagem e na maioria das vezes magoar pessoas, matar pessoas. Boquinha fechada não entra mosca e salva a tua vida e a vida dos outros também. Irmãos, se você não tem nada útil para falar, seja útil de boca fechada. Provérbios 18 diz, irmãos, eu amo Provérbios, diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Precisamos aprender a usar a língua com mais sabedoria. É Bíblia isso. Vamos ver o que Tiago 3 diz. Tiago 3. Irmãos, vamos lá em Tiago 3. Tiago 3. Aqui, Tiago. Vem, Tiago. Vem, Tiago. Vem. Tiago 3. Achou aí? Amém. Tô achando aqui. Olha o que diz Tiago 3. Vamos ler alguns versículos aqui. Caros irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, porquanto sabeis que nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por forte vento, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado por apenas uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo,
é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois todas as espécies de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salubre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Olha o versículo 9. Com a língua bendizemos o Pai, porém com a mesma língua, amaldiçoamos nosso semelhante. Nós estamos aqui na igreja louvando e adorando a Deus. Irmãos, vamos parar de hipocrisia. Eu falei que a chapa ia esquentar. Nós estamos aqui na igreja adorando e glorificando e chibalar pra cá, surimicanto, charamanais, e vai e roda no manto e canta. É como é lindo, eu amo adorar a Deus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Quando acaba o culto, o pastor encerra a cabeça apostólica. O que acontece com o ser humano, irmãos? Muda completamente. Eu cheguei a uma época de parar de visitar crente, irmãos. Eu comecei a visitar gente que não é crente, a andar com pessoas que não são crentes, porque você vai andar com o crente, o que ele tem para falar da vida dos outros não é nenhuma palavra de bênção, não é nenhuma palavra, irmãos, só palavras de maldição. Aonde nós como igreja vamos parar? A língua é como um leme de um navio, nós somos esse navio e a língua é o nosso leme. Querido, se você virar um grau do leme, seja para o norte ou para o sul, você muda totalmente a direção do navio. Assim é com a nossa vida. Se a nossa língua está inclinada para a mentira, para a fofoca, a nossa vida vai caminhar para uma direção completamente fora dos propósitos de Deus. Outra coisa muito importante é o que você tem dito ao seu respeito, porque além das pessoas falarem mal dos outros e matarem os seus irmãos, é o que elas têm dito ao seu respeito, a seu próprio respeito. Saiba que o que você verbaliza com a sua boca tem muito poder, enquanto aquilo que você pensa está aprisionado na sua mente, ele fica ali na mente, mas quando você verbaliza, irmãos, tem um poder devastador. Quando você diz, eu sou burro, eu sou inútil, eu sou incapaz, eu não sou inteligente. Quanto mais você fala essas coisas, mais você se alimenta disso. Se na sua boca você não presta para nada, você nunca vai prestar. Saiba que palavras são como flechas. Uma vez lançada, não pode mais correr para pegar. Cuidado com o que você tem dito a seu respeito. Cuidado com o que você tem dito sobre você mesmo, sobre a sua própria vida. Direcione o leme da sua vida para o autor e consumador de toda a fé. Que sua boca proceda tudo que há de bom, que há de perfeito, que há de agradável, que a sua boca ela libere palavras proféticas, palavras de edificação, palavras de bênção sobre si mesmo, sobre seu irmão, sobre a sua igreja, sobre o seu pastor, sobre o seu líder, sobre o seu ministério, sobre a sua cidade, sobre o seu estado, sobre a sua nação, sobre os governantes da nação. Irmãos, nós não fomos chamados para criticar, nós não fomos chamados para xingar, para amaldiçoar, nós fomos chamados para edificar. A igreja é aquela que tem que edificar.
Quando uma nação ela deixa de orar, irmãos, quando a igreja deixa de orar, quando a igreja deixa de declarar palavras proféticas, a nação ela não prospera. Por que que o Brasil está passando por uma situação tão difícil como essa que nós estamos vivendo? Talvez a maior crise da história existencial da nossa nação. Por quê? Porque a igreja perdeu a sua essência. A igreja perdeu seus princípios, valores morais, que ela não poderia deixar jamais. Que é o quê? De orar, de interceder pela nação, de palavras proféticas. Irmãos, dá uma depressão na gente quando a gente encontra um crente na rua, só anda de cabeça baixa. Tá difícil ser crente. Sabe, se alguém chegar para você falando mal de outra pessoa, irmãos, com muito amor, diga não, aprenda a dizer não, fala não, eu não quero ouvir isso. Oriente essa pessoa sobre o mal que ela está causando. Sabe, comece a cuidar da sua vida, comece a cuidar de si mesmo, freie a sua língua e experimente o que Deus tem para você de melhor. Freia sua língua. Eu disse 4 hábitos, mas eu quero encerrar com um 5º hábito de bônus. Eu tenho alguns minutinhos aqui de tempo, mas eu quero só encerrar com esse 5º hábito, que é o último, prometo. Opinião. Diga assim: eu preciso parar de dar e de escutar opinião. Olha o que Provérbios 11:14 diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Opinião, sabe o que é opinião? Irmãos, quando eu escutei essa frase, eu resolvi escrever. Opinião é uma mercadoria vagabunda que quem emite nunca tem um compromisso com o resultado. Então pare de ficar dando opinião na vida dos outros, irmão. Pare de ficar correndo atrás de opinião dos outros também. A Bíblia não diz que na multidão de opinião há sabedoria, mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos, e conselhos só te dá aquela pessoa que te ama muito e que é especialista no assunto. Irmãos, quando uma pessoa vem procurar um conselho em que eu não sou especialista, por mais que eu ame a pessoa, eu não dou. Sabe, o melhor conselho que eu dou para ela é: vai procurar um especialista. Procura um especialista. Porque eu não sou especialista. Por amar a pessoa, o melhor conselho que eu possa dar para ela é: procura um especialista. Vou dar um exemplo prático para você. A mãe, ela é especialista em meteorologia. Vou fazer uma brincadeira. Se ela falar para você colocar blusa de frio, pode estar o maior calor. Coloque, que a nevasca está chegando. Mas brincadeiras à parte, queridos, escute os conselhos de pessoas que de fato querem e podem te ajudar. Busque conselho de pessoas que querem de verdade, e essas pessoas podem te ajudar. Essa pessoa pode te ajudar? Se não pode, sai fora. Eu sempre pergunto para as pessoas assim, eu gosto de fazer perguntas, aprendi. Quando a pessoa ela vem dar uma opinião, e assim, quem tem o hábito de dar opinião, ela não aguenta segurar a língua dentro da boca. Então, deixa eu falar uma coisa para você, por que você não faz assim? Eu pergunto a pessoa na hora, eu pergunto, isso é uma opinião ou um conselho? É uma opinião. Então, muito obrigado. Eu não estou precisando de especialistas em dar opinião. Isso é um conselho. Tá bom. Você já teve resultado com isso que você está falando? Queridos, tudo isso que passei para vocês são hábitos que eu carreguei comigo. Lembra que eu falei no começo? Que eu entrei em choque porque esses 5 hábitos, eram 4, mas eu dei um de bônus para vocês de lambuja aqui. Eu carreguei comigo durante muitos e muitos anos, e tudo isso
me freou. Eu carreguei todos. Passei momentos difíceis e só Deus sabe das lutas que enfrentei sozinho por causa desses hábitos. E existem muitos outros hábitos que devemos abandonar e eu gostaria de incentivar você a buscar esses hábitos dentro de você. Começar a identificar coisas que você faz repetidamente, muitas vezes. Esses 5 hábitos já estão na sua mente instalados. Que eles são os principais, assim, deles ramificam os outros hábitos, mas é importante que você faça uma faxina na sua mente. Eu não sei quais são os teus sonhos, os teus projetos e eu não sei o que você tem enfrentado até aqui, mas hoje eu quero te fazer um convite muito especial. Você que quer romper na sua vida e viver uma nova história. Deus está nos dando essa oportunidade hoje de abandonar velhos hábitos que nos afastam dele. Abandonar as preocupações, abandonar desculpas. Para, irmãos, em nome de Jesus, com isso. Sabe, para de ficar dizendo sim para todo mundo, principalmente para o diabo. Diga sim para Deus. Tudo que Deus falar para você, diga sim. Freia a sua língua. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que quer se libertar desses 5 hábitos e a partir dessa noite viver uma nova história, livre dessa desgraça, dessa prisão, dessa vida assim completamente fora do propósito. Você que carrega um desses 5 hábitos que eu coloquei aqui hoje, eram 4, mas eu resolvi dar um de bônus, são 5 agora. Você que carrega um desses hábitos, 2, 3, Tiago, eu carrego 5. Hoje Deus está dando a oportunidade de você se livrar desses hábitos. E eu quero ajudar você. Quero ajudar. Mudança de hábito requer atitude. Requer renúncia. A sua mente está dizendo para você assim, ó, ela é sua inimiga, tá? Não faça, não faça, não acredite, não vai dar certo. Mas existe algo dentro de você muito maior do que o seu cérebro. Muito maior do que o diabo, muito maior do que esses hábitos, dizendo para você, eu quero mudar a história da sua vida, eu quero andar com você, eu quero ter um relacionamento com você, e esse alguém é Jesus, esse alguém é o Espírito Santo, que quer ter um hábito de relacionamento com você, ele quer trazer novos hábitos saudáveis, fazer uma limpeza na sua vida, e eu te convido hoje a tomar uma decisão por Jesus. Você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda vive uma vida longe do propósito de Deus, uma vida assim de escassez em todas as áreas, hoje o Senhor vai mudar a história. Então sai do seu lugar. Primeira atitude que você precisa fazer é reconhecer e sair. Por que eu falo para sair do lugar? Não ficar aí mesmo. Porque você precisa dar um passo. Eu não vou até você. Deus não vai até você. Você tem que ir até Ele. Então sai do seu lugar e vem aqui. E não sou eu que vou orar por você. Nem o pastor, nem ninguém. Hoje é você que vai decidir. Você que vai fazer. Feche os teus olhos. Amém. Continue vindo, continue vindo. Continue vindo. Você que ainda está aí preso, está perdendo a maior chance da sua vida. A maior chance da sua vida. Oportunidades passam e muitas das vezes elas não voltam. Então vem. Isso, vem. Quero orar por você nessa noite. Quero orar com você. Um dia eu também tive que fazer essa decisão, eu tive que fazer essa oração. E hoje eu quero ajudar você. Nós vamos romper isso. Você vai pegar um papel, meu pessoal aqui minha equipe vai entregar um papel para você.
As canetas são poucas, mas você vai escrever nesse papel só para você. Eu vou projetar aqui os 5 hábitos e você vai escrever qual desses hábitos você se identifica. Não vai precisar assinar, você não vai entregar para mim, você vai entender o que vai acontecer daqui a pouco. E você vai escrever nesse papel esses 5 hábitos. Os hábitos que você se identifica numa escala de aprisionamento, tipo do maior para o menor. Então o primeiro hábito é o maior, é o que mais te aprisiona, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto por diante. Caso você só se identifique com um desses hábitos, os demais hábitos você está de boa. E aí, fora esses hábitos, você vai identificar outros hábitos que você queira se livrar. Por exemplo, se você fuma e sabe que o cigarro é prejudicial para a sua vida, você é escravo desse vício, você vai escrever: eu fumo. Se você gosta de tomar uma biritinha, você vai escrever aí: biritinha, bebida. E hoje nós vamos realizar um ato profético aqui, amém? Glória a Deus.